Isso é tudo que a natureza pode fazer para se defender das queimadas. Na próxima semana, com a volta às aulas, deverá ser decretado um estado de alerta. A circulação de veículos deverá ser proibida no centro da cidade, área onde o ar é mais poluído. Grave situação de São Paulo e de outras cidades. Rio de Janeiro, México, a cidade mais poluída do mundo. Nova York, Los Angeles, Londres. No Rio Grande do Sul, a chuva parou, mas os rios continuam subindo e inundam as casas. 6 meses depois do derramamento de toneladas de petróleo, os técnicos encerram o trabalho de limpeza no Mar do Alasca, sem resolver o problema. Como o mundo está enfrentando um problema que afeta a saúde de todos. Quais são os principais impactos do desmatamento e da poluição nos ecossistemas locais? Muito bem, primeiramente eu queria agradecer a vocês por essa escolha, né? Me sinto privilegiado de estar participando com vocês desse trabalho em português, né? E estou sempre disponível para vocês quando precisarem, ok? Então, primeiramente, o ecossistema que a gente vive hoje, né, o bioma brasileiro que a gente habita hoje é o Mata Atlântica. O Mata Atlântica hoje é o bioma mais sofrido no nosso país, né? Devido principalmente à urbanização, desmatamento e queimada. Então, quando se fala em Mata Atlântica, além da biopirataria, né, que a gente também sofre com esse detalhe, que seria aí a apreensão e captura de animais para venda, né, e também você tem o problema da falta de participação dos órgãos públicos, né, não por incapacidade, mas talvez por falta aí de mão de obra especializada ou disponível para poder melhorar essa questão da Mata Atlântica. Hoje em dia, na nossa cidade, você sofre com o desmatamento, com o objetivo de criar áreas urbanizadas, como loteamentos, por exemplo, e granjeamentos. Você tem o problema da queimada, quando nessa época mais seca, esse ano, por incrível que pareça, foi um ano que eu observei menos queimadas do que os anos anteriores, mas as queimadas surgem quase que espontaneamente nas beiradas das estradas, com pessoas que jogam cigarro aceso pela janela do carro, como dentro do perímetro urbano, quando a pessoa também joga o cigarro sem ser pelo carro, joga simplesmente o cigarro no chão e pega uma folhinha de papel que voa, cai no mato seco e você tem a destruição muito grande. Então, queimada e desmatamento, eu acredito que seja os piores problemas da Mata Atlântica hoje. Uma pesquisa de 2022 da UBROP mostra que cada brasileiro produz em média 1 kg de resíduos sólidos por dia. Em apenas um ano, isso chega a cerca de 380 kg de lixo. Se você viver até os 80 anos, vai produzir aproximadamente 30 toneladas de lixo. E isso equivale ao peso de 5 elefantes africanos. Imagine que isso tudo foi uma única pessoa. Mas e uma família inteira? Sua rua, sua cidade, ou até seu país. Estamos aqui com a renomada professora de Geografia. Boa tarde, sou a professora Cacá de Geografia do 6º Ensino Médio. É um prazer agora a gente responder algumas perguntas. Com base na Science, engenharia, saiba que o lixo descartado em lixões a céu aberto pode liberar fumaça, gases como metano e levantar partículas poluentes, além de contaminar o solo com churume e substâncias tóxicas. Como o descarte inadequado de lixo em áreas urbanas pode agravar a poluição do ar e do solo e afetar também a saúde e a qualidade de vida das comunidades próximas.
Bom, a gente, popularmente falando, a gente está crescendo. Como população, nós estamos aumentando e, consequentemente, o lixo também. Em algumas grandes cidades, até fora do nosso país, a gente vê uma conscientização disso. Como é? Separar o lixo, aquele que é orgânico, aquele que é reciclável. E o importante é que nós estamos criando, por exemplo, aterros sanitários para a diminuição dessa quantidade de lixo. Então, automaticamente, quando a gente fala de poluição, nós estamos falando da parte mesmo visual, do cheiro. A gente não pode esquecer do chorume, ou seja, vai para os lençóis freáticos, altera as águas subterrâneas, que vai até para o nosso dia a dia. Então, isso é importante a gente ter uma conscientização de separação do lixo. Então, hoje, as grandes cidades estão tentando fazer essa melhoria, ou distanciando, né, os lixões, os aterros sanitários, para que a gente não tenha esse lixo muito próximo das cidades e que possam trazer prejuízos para a terra, porque quem planta, quem faz algum tipo de plantação próximo desse lixão, tende a ter um solo extremamente poluído, tóxico, tá, para o alimento. E lógico, na poluição, porque você vai ter aí, novamente, um reflexo dessa energia solar sobre esse lixo e aumentar o nível de tóxico, né, próximo das grandes cidades e tendo consequências para a saúde, né, para o meio ambiente e por aí vai. Que medidas práticas podem ser tomadas para conservar espécies ameaçadas na região onde você atua? Você tem hoje essas espécies ameaçadas, né? Nós temos várias espécies ameaçadas hoje na Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica tem uma biodiversidade incrível, né? Uma das maiores do mundo. A nossa região ela é rica, você tem, gostaria de citar alguns exemplos, a gente tem, por exemplo, o bugio, né? Que é um primata aí muito comum na Mata Atlântica, hoje ameaçado de extinção. Você tem aí o mico estrela, o sagui estrela, você está sempre vendo aí no período urbano, né? Muitas aves, muitos passeriformes que são ameaçados. E hoje, o que leva a essa ameaça? Principalmente a questão do próprio desmatamento e da queimada. A queimada, ela, além de destruir a nidificação das aves, né, e o alimento das aves, ela tem um poder destrutivo muito grande sobre aqueles animais que habitam não do céu da mata, que é a parte alta da mata, mas sim a parte mais baixa da mata, né, onde o fogo vai destruir ali. Então você tem uma perda enorme de répteis, de anfíbios. Qual providência tomar nesse caso? Primeiro, que eu acho mais importante, já que esse é um trabalho educacional que vocês estão fazendo aí, importante divulgar. Primeiro, a questão é preparo educacional da comunidade educacional. Então você tem que divulgar isso, o professor de biologia, que seria o meu caso, estou sempre falando isso nas aulas aí, mas vocês, para os colegas, né, esses vídeos educativos como esse aqui devem ser promovidos para que as pessoas entendam a importância de se conservar, né, essa biodiversidade, de proteger a fauna, porque infelizmente nenhuma geração passou por essa dificuldade tão grande hoje, né, por essa questão da gente perder espécies aí, né, e seria importante estudos. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem um departamento de biologia muito forte, que a universidade talvez criasse um projeto dentro dessa conservação na mata, deve ter algum projeto, né, perdoe a ignorância aí, mas que isso se torne mais comum entre a gente aí. Então é uma questão de educação mesmo, né, educação e conhecimento. Tem pessoas que nem sabem o que é biodiversidade, nem sabem que tem animal em extinção e não está nem um pouco preocupado com isso. Segundo a pesquisa do INPE, áreas urbanas com poucas árvores e muito asfalto têm temperaturas até 7 graus Celsius mais altas que regiões verdes próximas. Sabendo que cidades crescem rapidamente e que usamos transportes motorizados diariamente, como isso impacta o clima local e a saúde da população? Então, como a gente está aprendendo, o clima ele vai ter alguns impactos, principalmente com albedo. O que é isso? É o reflexo da energia solar sobre a superfície.
Então, em locais que a gente não tem muitas árvores, a gente tem pouca troca desse clima. Então, a gente, por exemplo, se nós estamos em um local onde a gente só tem prédios, asfalto, a temperatura aumenta porque nós vamos ter um reflexo solar maior. Em lugares onde a gente tem arbustos, a gente tem uma troca. Por isso, geralmente, quando nós estamos num ambiente pouco úmido, fechado, a gente coloca, por exemplo, plantas para a gente ter essa troca, para não ficar superaquecido em um lugar. Então, essa parte de árvores, arbustos, mata, a gente tem uma troca e diminui, né, esse reflexo do albedo da energia solar. No dia 18 do mês passado, o lixão Ouro Verde, em Padre Bernardo, colapsou, levando para o córrego uma quantidade de resíduos equivalente a 16 piscinas olímpicas. A Secretaria de Meio Ambiente de Goiás proibiu o uso da água de 3 mananciais que atendem comunidades rurais. A contaminação já chegou ao Rio Maranhão, a mais de 50 quilômetros do local do desastre. De acordo com a Prefeitura de Salvador, o acúmulo de lixo em encostas e terrenos de terra aumenta o risco de deslizamento durante chuvas intensas. Considerando que muitas pessoas descartam resíduos de forma inadequada em áreas urbanas ou rurais, como ações cotidianas contribuem para esse deslizamento e quais impactos isso pode ter na vida da comunidade? Então a gente tem que lembrar o seguinte: a partir do momento que nós retiramos a vegetação nativa dos locais, cortamos barrancos para colocar casas em lugares mais altos, isso sobrecarrega totalmente o solo. Então são solos que, com a chuva, ele vai acumulando a água ali, fazendo uma pressão que vai descer esse morro, literalmente, com casas, com tudo que tiver. Então, geralmente, quando a gente joga ou acumula o lixo, ele vai fazer maior pressão para baixo, porque ali o lixo vai acumular sobre o solo, vai encharcar e vai descer. Então, sem a cobertura vegetal já, e você retirando esse morro, vai acontecer um deslizamento tranquilamente, o que vai piorar a situação de comunidades, que a gente vê comunidades já às vezes desfeitas por causa dessa grande quantidade de descida, né, que já acontece no morro. Então, o acúmulo de água, eu já vou fazendo uma projeção de retirada de solo para colocar a casa, mais acúmulo de lixo, o deslizamento é certo. Então, acontece isso geralmente em lugares que a gente vê de acúmulo de casas, lixos no meio dos morros. Com base nos estudos de Toxic Free Future 2024, que aponta a liberação de substâncias tóxicas de utensílios plásticos domésticos na cadeia alimentar, como nossos hábitos cotidianos influenciam a contaminação ambiental e afeta a saúde humana e os ecossistemas. Então, a queima do plástico hoje, ele libera não só gás carbônico como dióxido de carbono, ele libera outros gases extremamente tóxicos, né? Vamos dizer assim que a queimada produziria menos produtos tóxicos do que o fogo no lixo, onde você tem plástico para queimar, né? Você respirar fumaça da queima de plástico pode realmente, se for algo com uma certa frequência, você pode ter problemas graves pulmonares, como até o câncer de pulmão. Então, qual que seria a saída? A saída, palavra-chave, é reciclagem. Aí eu entro falando diretamente do poder público de Juiz de Fora, né? A Prefeitura de Juiz de Fora tem um trabalho muito incisivo no que diz respeito aí à coleta de lixo reciclado. Então, assim, no meu bairro, por exemplo, 3 vezes por semana passa o caminhão de lixo reciclado. Só você botar o que tem que ser reciclado, normalmente plástico, né? Lata e papel na frente da sua casa, eles vão pegar e vão direcionar isso para a usina de reciclagem da Prefeitura, lá na Nova Benfica, se não me engano. Então, o Juiz de Fora tem feito o seu dever de casa, se assim eu posso dizer, no que diz respeito a questão da reciclagem. Reciclou, tudo que você reciclar vai diminuir. É só você ter 2 lixos na sua casa, um para lixo orgânico e outro para lixo reciclado. Então você vai separar ali as garrafas de refri, as PETs, você vai ali separar as embalagens de leite, de suco natural, você vai separar ali o papelão e o papel, né? E as latas que você consome, latas de conserva, aquilo vai ser bem direcionado. Tudo isso, quando queimado, é extremamente prejudicial para a nossa saúde e para o meio ambiente.
né? Então, volto a repetir, eu acho que esse é o cerne principal do trabalho de vocês. Poluição não combina com saúde pública. Poluição não combina com a nossa saúde. Hoje, né, a geração de vocês é uma geração que está iniciando esse processo aí de reconhecimento da importância de se prevenir a poluição. Então, eu vejo hoje que, na minha geração, que nós tivemos momentos melhores. Então, hoje eu me preocupo, porque eu não vejo muita preocupação na geração de vocês quanto a isso. Em algumas grandes cidades, até fora do nosso país, a gente vê uma conscientização disso. Como é? Separar o lixo. Aquele que é orgânico, aquele que é reciclável. Qual que seria a saída? A saída, palavra-chave, é reciclagem. O que você faz para ajudar o meio ambiente? Eu ensino os meus filhos a não jogar lixo na rua e nem nos rios. Eu sempre procuro não estar jogando lixo na rua. E tem a reaproveitação de óleo utilizado. A gente faz o sabão caseiro. Eu oriento meus filhos a não jogar lixo na rua e fazer reciclagem. Bem, professora, muito obrigado pela sua presença na nossa entrevista. Foi um prazer. Aqui. Espero ter tirado todas as dúvidas. Gente. Até já. Muito obrigado. Eu vou estar cortando o vídeo agora, tá? Eu queria só fazer uma pergunta. Qual que é essa pergunta que você tá me mandando? Que eu tô tentando entender. Ai, bonitinho, te amo. Eu tô, tipo, meia hora aqui. Muito lindo. Essa daqui? Mano, vai ser lindo. Essa parte aqui, ó, ela vai entrar no final, tá ligado? A gente vai colocar erros de gravação. Pode ser erros de gravação, vai ser engraçado, vai ser legal.